Um assunto de tamanha importância, claro que teve uma cobertura especial do nosso departamento de jornalismo aqui da Rede Brasil de Televisão. Eu e meu parceiro, Hermano Henning, recebemos para uma entrevista a professora titular de Teologia da PUC do Rio de Janeiro, Maria Clara Bingemer, e também o apresentador aqui da Rede Brasil de Televisão, o EV Sobral. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Vamos acompanhar. Professora Maria Clara, seja bem-vinda. Está feliz, não? Sim, acho que foi uma escolha muito interessante. Para mim, um pouco inesperada, né? Mas isso já se sabe, porque os nomes que aparecem muito, em geral, não são eleitos. Né? Protege-se os nomes que realmente se quer. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu esperava, sim, que pudesse ser um estadunidense, por causa do momento que os Estados Unidos vivem, todo o problema com as deportações, com a imigração, né? Me parecia que poderia ser, mas eu apostava mais no cardeal de Washington, o cardeal McElroy, né? Que foi transferido de San Diego, na fronteira com o México, para Washington, justamente para Francisco botou lá para ficar perto da presidência. Mas o fato de ser o cardeal Prevost, realmente, para mim, foi surpresa, né? Mas depois, vendo, a gente se inteirando um pouco da biografia dele, ouvindo seu discurso, a gente vê que ele vai preservar o legado do Papa Francisco. Acho isso uma coisa importante, né? Acho que tem muita esperança de que ele realmente leve adiante esse legado, até pelo nome que escolheu, Leão XIV, né? Leão XIII, que foi o outro leão que o antecedeu, foi quem Rerum Novarum, em 1891, que foi a primeira encíclica, o primeiro documento oficial da Igreja, da doutrina social da Igreja, né? Depois, todos os documentos sociais vieram na esteira da Rerum Novarum. Então, Leão XIII é uma personalidade, um papa muito importante na história da Igreja, na história recente da Igreja. Perfeito. E eu acho que esse nome é significativo. Né? Perfeito, professora. Aqui conosco também, comigo e com a Thalita, EV Sobral, que acompanha bem de perto a política do Vaticano. EV, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Seja bem-vindo. O que você acha importante a gente perguntar para a professora Maria Clara nesse momento? Então, professora, eu acreditava que seria realmente, como você disse no início, alguém que não tinha sido citado, porque sempre é assim. Afinal de contas, quem entra papa, sai cardeal. E a gente sabe que essa frase, ela é uma tradição. Não seria nenhum dos que foram citados, e eu já dizia isso. Disse também que seria hoje, porque não passaria para o terceiro dia. Eu tinha plena convicção disso, porque eu acho que eles precisariam de uma rapidez nesse resultado. Quando ele entra, você disse muito bem aí, ele vai seguir, parece que ele dará seguimento ao legado de Francisco. Por quê? Porque nós vimos na oração dele, inicial, certo? Ou melhor, na preleção e depois na oração, onde ele citou a paz para todos, a igualdade para todos, e citou Francisco mais de uma vez, né? Porém, e aí vem minha pergunta para ti, algo que me deixou um pouco preocupado, embora você também já definiu, sobre ele levar o legado de Leão XIII, aliás, o primeiro Papa a ser filmado, o primeiro Papa ligado às telecomunicações, porque o primeiro Papa a aparecer diante de uma câmera foi Leão XIII, que os irmãos Lumière, criadores do cinema, o filmaram. Então, nós temos essas imagens dele. Agora, a minha pergunta para ti é a seguinte, ele utilizou vestes e trajes mais tradicionais, como foi o Papa Bento anterior. O que lhe parece isso com a sua experiência em Sapiência? Então, quando eu vi aquilo, né? Porque eu achei que aquilo de Francisco de se despojar desses adereços todos, né, ia ficar. Mas depois me lembrei que os americanos, os estadunidenses, são muito ligados às formas, gostam das coisas oficiais e tal. Então, eu acho que isso é a identidade dele como norte-americano, como estadunidense, né? Ele vestiu, realmente, veio com os ornamentos dourados e tudo aquilo que a gente pensava que já estava fora, né? Por outro lado, ele tem um passado, tem um longo período da sua biografia na América Latina, junto aos pobres, no Peru, né? Chiclayo, que é uma região bem pobre do Peru. Então, ele tem essa história, né, que fala em favor dele ser progressista, socialmente engajado, socialmente comprometido, né? Eu acho que isso aí
a gente tem que esperar um pouquinho para ver, mas, né, realmente o paramento com que ele veio era mais parecido com o do Ratzinger do que com o do Francisco, né? Agora, professora, depois EV pode complementar. O Papa Francisco teve alguns desentendimentos com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Alguns embates, né, públicos. E aí se é eleito um Papa americano. Isso pode ter algum viés, alguma mensagem? Eu diria o seguinte, Thalita. Ele fez, inclusive, há pouco tempo, uma carta ao vice, né, de Vance, que é católico, né? E aonde ele dizia para ele que ele não concordava com o dito a respeito do amor, colocando o amor de uma forma englobada como Francisco colocava, né? Então, isso já me faz ver que ele tem um segmento muito próximo. Agora, pode ser que ele seja mais cuidadoso e mais diplomata, como todo agostiniano, não é mesmo, professor? E tem a questão dos migrantes também. Sim, porque ele está muito ligado aos latinos, como ela falou, né? E, aliás, ele tinha viagem marcada para Aparecida, que ele teve que desmarcar em razão do conclave, a convite da CNBB. E ele estaria no Brasil agora nesse período. Mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa relação com política, né? Como é que você você pode vislumbrar que seria isso? O Donald Trump, inclusive, falou nas redes sociais que ficou muito feliz, se sente muito lisonjeado e não vê a hora de conhecer o novo Papa. Tem que dizer isso também. Ele acha que ele está por cima de todos. Isso, professor. É o soberano universal, né? Bom, exatamente. Mas isso aí não significa nada. Quando o Papa Francisco morreu, aquele homem daquela estatura, perguntaram: o que o senhor acha da morte do Papa Francisco? Era um bom homem, bom. Então, por isso, realmente, né, as declarações do presidente não são muito apropriadas. Mas parece, enfim, pelo que li, né, porque fui me informar quando vi que ele estava eleito, ele já teve alguns confrontos, tanto com o J.D. Vance como com Trump, discordando de políticas, discordando, sobretudo, da política migratória do Trump, né? De deportar os imigrantes latinos como se fossem criminosos e deportar imigrantes que estão ilegalmente nos Estados Unidos, embora trabalhem, embora sejam cidadãos impecáveis, mas que ainda não têm os seus papéis, porque a imigração ainda não lhes concedeu os papéis. Então, não, como disse a bispa, né? Aquela bispa episcopal que falou no dia seguinte à eleição do Trump, extraordinária, uma mulher extraordinária, magrinha, falando baixinho, mas disse coisas claríssimas e diretas ao presidente Trump. Ela disse: o senhor disse que se sentiu eleito pela mão de Deus, né? O nosso Deus é misericórdia, né? Está todo mundo com medo. As famílias estão com medo famílias que têm membros LGBT estão com medo que matem seus filhos, os jovens. Depois os imigrantes latinos estão com medo de serem deportados, de ficarem separados, o pai dos filhos, os filhos dos pais. Tenha misericórdia, porque Deus é misericórdia, né? Então, o cardeal Prevost concordaria com a bispa, discordou do Trump, né? Estava contra essa política migratória. O fato dele ter começado o discurso dele hoje falando de paz também me parece sintomático, que os Estados Unidos são sempre envolvidos em uma ou mais guerras, né? Então, hoje tem várias guerras acontecendo no planeta. O Papa Francisco até dizia que nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial em capítulos, né, ou em pedaços, e realmente os Estados Unidos são um país muito bélico, né? Muito presente nas guerras, até pelo seu poderio militar, pelo seu, né? É o perfil do país mesmo, é o perfil. Então ele começou falando de paz, né? Que é a primeira palavra de Jesus ressuscitado, a paz esteja convosco e tal. Também me parece que ele veio com a intenção. A igreja ficou muito polarizada no pontificado do Papa Francisco, né? Que era amado por muitos, mas odiado por alguns. Até nos Estados Unidos tinha muitos inimigos, né? O Papa Francisco. E ele veio também com essa intenção de reaproximar e reintegrar a igreja, né? Melhorar essa questão, essa polarização que divide muito a igreja atualmente, né? Falou de unidade, né? Muitas vezes de unidade e tal. Ele foi o braço direito do Papa Francisco para terminar com um movimento que tinha muitos casos de abuso infantil no Peru, o sodalício, né? Então, ele, como conhecia bem a realidade peruana, ele foi lá e foi, assim, uma peça fundamental
para que essa extinção pudesse ser feita, que foi muito difícil, né? O movimento tinha apoiadores poderosos, né, economicamente, que tentaram de todo jeito impedir que Francisco terminasse com o movimento, e finalmente o movimento foi extinto e teve o concurso do cardeal Prevost, um concurso bem importante, né? Então me parece que é um homem do norte no sul, um homem do sul no norte, e ele é a encarnação daquilo que João Paulo II pede numa exortação muito bonita que fez em 96, Eclesia in América, onde ele dizia que deve ser uma só América. Quando o Trump fala em América, ele pensa só nos Estados Unidos. Não, a América é muito maior que os Estados Unidos, né? A América, no norte, tem outros países, e todo o sul da América, o centro da América, somos todos americanos, né? Então, mudar esse conceito de que a América são os Estados Unidos. Me parece que se alinha nessa direção, né? Pois é, professora, nós somos 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo. Nos consideramos católicos aqui também. E os Estados Unidos não são um país católico, não é? A senhora podia dimensionar, né, não é, a influência do Vaticano hoje, não é? Principalmente nesse momento que a gente vive no mundo, com o presidente Trump dando as cartas num país importantíssimo, não é, para a paz mundial. A senhora é otimista quanto a isso, não? Que ele tem alguma influência na política americana e mundial? O Papa, você diz o Papa? Pois é. Se o Papa ele vai ter alguma influência? O Vaticano em si, da figura do Papa, teria alguma influência em, pelo menos, segurar essa questão bélica que o mundo se envolve nesse momento? Bom, o Papa é chefe de Estado, né, e é um líder mundial. Eu acho que tem alguns papas que exercem essa liderança com mais brilho. Acho que foi o caso do Papa Francisco. O Papa Francisco se destacava, era a única liderança mundial que havia, né? O único líder mundial quem é? É um argentino, o Papa Francisco, que está em Roma, né? Ele foi realmente um líder. Ele era muito hábil politicamente, né? Tinha muita proximidade com as pessoas do mundo secular, conversava muito bem. Politicamente era muito arguto, né? Então alguma influência me parece que ele teve. Agora, ele não conseguiu tudo que ele pretendia, né? Ele não conseguiu, por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Ele tentou várias vezes mediar e não conseguiu isso, né? Então, mas eu acho que o Papa, ainda mais sendo um Papa estadunidense, me parece que ele tem a possibilidade, sim, de fazer uma mediação, e uma mediação positiva, né? Esperemos que o faça. Evê, quais são os próximos passos a partir de agora? Porque imagino que se forma um gabinete ali do novo Papa, o assessor secretário de Estado do Vaticano, Carmelengo, que é o braço direito do Papa. Então, existem até algumas, e essas especulações aí já procedem, né, que seria um brasileiro, né? Não vou arriscar. O Carmelengo? Exatamente, que seria o que estava mais próximo dele, tradicionalmente, né, na cerimônia do pontificado, quando ele ali recebe. Então, pode ser que seja, né? E seria muito interessante para nós, né, com certeza, né? E ela disse muito bem sobre ele ser o braço direito de Francisco, também moralmente, porque ele ajudou, inclusive, nas escolhas, irmão, da Italita, dos bispos, desses que foram eleitos, como ele, que foi em 2023. Ele estava trabalhando há 2 anos, né? Ele estava trabalhando há 2 anos no Vaticano. Exatamente. A congregação dos bispos. Né? Exatamente. E ele, por ele ser um agostiniano, né? Ele sempre teve com um trabalho missionário à frente. Chegou a bispo, mas não da capital do Peru, da periferia. Ele trabalhava na periferia com os mais humildes, com o povo trabalhador. Correto, professor? Exatamente. Tem uma foto dele que está circulando aí nas redes, ele é cavalo, andava a cavalo, né? Sim, exatamente. Ele parece ser mais tímido, porém uma pessoa de punho forte, né? Você vê por essa carta mesmo que ele mandou ao vice-presidente dos Estados Unidos, né? Então, ele apenas talvez seja tímido, daqui a pouco não vai ser mais. Mas ele parecia feliz, né? Ele parecia feliz ao se anunciar. Isso, é isso que eu ia falar. À medida que você assume esse cargo e até muda o nome, existe aí já uma nova caminhada para ele, não é, professor? Existe, agora ele tem que assumir essa comunicação que Leão XIII lá atrás já tinha
com os irmãos Lumière Foi na virada do posando século, na frente né? das câmeras. Professor, e onde será que ele vai morar? Qual vai ser a decisão dele? Será que no apartamento do Papa ou onde o Papa Francisco escolheu? É porque, na verdade, até hoje os aposentos pontifícios estão desocupados, não é? Então, essa escolha do Papa Francisco, gente, nós não temos que esperar que ele seja exatamente igual. Dele já levar o legado já vai ser muito importante. E talvez até para ele não parecer que quer copiar, senão ele colocaria Francisco II, né? Então, como João Paulo II fez por causa de Albino Luciani com João Paulo I. Não. Então, ele eu acho que de repente vai aceitar estar nos aposentos pontifícios. Se ele quiser continuar na Casa de Santa Marta, com certeza muita gente vai ficar contente com isso, inclusive eu. Mas eu acho que ele tem todo o direito de continuar ocupando os aposentos pontifícios. Exatamente. Eu não sei se ele vai optar por ir para Santa Marta, porque Francisco, ele justificou isso, porque ele se sentia muito solitário, ele gosta de gente, né? Então, na Casa de Santa Marta, ele comia no refeitório com uma porção de pessoas, conversava, né? Ele gostava muito disso, mas dizem também, tem uma teoria que ele fazia isso para não ser envenenado, né? Então, comia comida de todo mundo, estava mais seguro quanto a isso, porque tem sempre aquela suspeita que Albino Luciani, que João Paulo I teria sido envenenado, porque nunca se provou nada, né? Mas, enfim, teria também essa interpretação. Mas eu acho que foi mais mesmo para estar perto das pessoas. E Francisco tinha uma certa aversão a tudo que era luxuoso, ostentatório. Ele tinha verdadeira aversão. Ele queria mesmo ficar nas coisas simples, os sapatos, nunca botou o sapato Prada vermelho, né? Nunca botou esses ornamentos todos assim luxuosos, sempre de batina branca. Era uma característica dele, mas é como ele disse, o outro não tem por que copiar todas as coisas de Francisco. Se ele leva o legado, é isso que interessa, né? Se ele leva o legado para frente, isso é que é importante. Né? Procede essa informação de que ele seria, assim, um segundo do Papa Francisco? Na política do Vaticano. Ele foi, será que eu não diria pressa, mas pela a bem-sucedida escolha por parte do conclave, nos leva a acreditar que a coisa tinha sido encaminhada. A senhora pensa assim também, não? Certamente, antes do conclave, os cardeais falam entre si. E talvez já tivesse montado um grupo de apoio a ele, a candidatura dele. Devia ter outras também. Mas eu acho que conseguiram rapidamente o consenso em torno do nome dele, né? Porque era um nome que reunia muitos predicados importantes. O fato de ser dos Estados Unidos, o fato de ter um pé na América Latina e outro na América do Norte, né? O fato de ser um homem de confiança do Papa Francisco, que o ajudou a deslindar uma coisa complicada, né? Muito delicada, com a questão do movimento sodalício. Enfim, ele tinha várias coisas a favor dele. E provavelmente é um homem muito culto, muito inteligente, é poliglota para várias línguas, o que para um estadunidense é muito raro isso, né? Ele fala perfeitamente espanhol, aliás, fez questão de falar espanhol no seu primeiro discurso. Achei isso muito sintomático e muito interessante isso, né? Como quem diz, eu pertenço à América toda, pertenço ao norte e ao sul, né? Eu não sou uma pessoa apenas dos Estados Unidos, né? Nasci lá, evidentemente, é o meu país, mas também estou comprometido com a América Latina, com a América do Sul e com tudo que ela representa, né? Inclusive a América do Sul que está na América do Norte, que são os migrantes, né? Os latinos, tudo isso. Acho que foi uma coisa importante dele. Então, eu acho que se formou, ele já devia ter apoiadores. E lá dentro, então, o apoio em volta dele cresceu e ele conseguiu os 2/3 rapidamente. E ele falou também no discurso dele, a professora falou poliglota, ele também falou muito bem italiano, né? Então falou latim, falou espanhol. No meio do discurso ele falou algo em espanhol. Também em espanhol e falou italiano. Então, o espanhol foi muito interessante, que ela inclusive citou, porque quando eu disse no início aqui para vocês que ele ali, você já demonstra qual é a intenção dele, porque ele falou, vou falar em outra língua, como se estivesse fazendo uma pergunta. E naquele momento, eu acho que ele fez propositalmente, irmão, porque todo mundo pensou assim, ele vai falar em inglês. Não, ele falou espanhol, porque o povo que ele se dedicou. Eu confesso que eu esperava isso também. Eu esperava isso também. Ele ficou tantos anos no Peru. Ele ali demonstrou o que ele escolheu, concorda na missão dele, professora, porque ele ali, naquele momento, ele disse, eu estou aqui demonstrando a minha gratidão pelo povo latino que
para quem eu vivi até hoje, para quem eu trabalhei. Então, eu achei isso muito significativo, além dele citar várias vezes Francisco, tanto na preleção como na oração. Evê, foi o Papa Francisco que escolheu o cardeal, né, na época, para trabalhar como prefeito do dicastério. O que seria isso em Roma, Sim. que era a função que ele estava exercendo? O Papa Francisco quis que ele se aproximasse naquele momento, né? Exatamente. Então, a prefeitura funciona como uma prefeitura mesmo, né? Você não fala, mas é um país tão pequeno e que Armando esteve lá e cobriu tantas vezes lá. É um país que, na verdade, é uma praça, né? Mas existe essa hierarquia e a prefeitura está muito próxima dele como o governante, como líder, o Papa, né? Muito bem. Talvez um dos dicastérios mais importantes, esse dos bispos. Com certeza. Inclui na nomeação dos bispos no mundo inteiro. Foi o que eu disse, né? Que ele ajudou Francisco a escolher todas essas últimas escolhas, foi ele trabalhou nas indicações. Tá. Bom, a gente vai acompanhar, né, como que vai ser o pontificado de Leão XIV, e também ali foi falado na nossa entrevista que o Carmelengo, né, que é o braço direito do Papa, pode ser um brasileiro. Será que vai ser? Nos próximos dias a gente vai ver a composição desse novo pontificado.